Professor, e essa queda brutal da popularidade do presidente Lula, que as últimas pesquisas identificaram? O que está causando isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito importante essa pergunta, porque está havendo um erro de interpretação que está se disseminando e que isso é muito comum, a imprensa ajuda esse processo. Estão botando a culpa, a queda de popularidade do Lula, no preço dos alimentos, no aumento do preço dos alimentos e lá atrás na questão do PIX, que realmente foi uma coisa complicada, e também aquele anúncio dos cortes que veio junto com o anúncio da isenção até 5 mil. Esses não são os motivos, esses são os gatilhos. Para você, o gatilho, acionar alguma coisa forte, como essa queda de popularidade, você precisa ter uma raiz, um motivo de fundo. Qual é o motivo de fundo? O motivo de fundo é exatamente a perda de credibilidade. E isso é muito grave, porque como todo mundo fala, você demora 40 anos para fazer uma reputação, você perde a reputação em 5 minutos. Perda de credibilidade é assim. Por quê? Durante a eleição, o Lula, entendendo que para enfrentar o governo anterior, ele tinha que ter um discurso de frente ampla. Frente ampla implica você governar com todas as correntes que te apoiaram, que não é o que está acontecendo. Ele está governando com o centrão, que em boa parte apoiou o candidato adversário. Então, você está excluindo, e aí está um predomínio muito grande do PT nessa. E isso faz com que as outras correntes que apoiaram, que era de centro, social-democracia, centro-esquerda, o pessoal que votava antigamente no PSDB, ficasse sentindo que foi enganado. A outra coisa é exatamente, além da frente ampla, o Lula fez o quê? Eu vou pacificar o país, que era a ideia que nós estávamos numa crise de um contra o outro, Bolsonaro contra Lula e tal. Isso aconteceu? Não. Exatamente, depois ele ficou 2 anos atacando o adversário. Você pode até entender os motivos, que ele ficou incomodado, foi atacado e tal, mas não foi o que ele prometeu. O slogan do governo é união e reconstrução. Não tem nem união no Brasil hoje. Se é uma coisa que não existe no Brasil hoje, infelizmente, é união. Existem 2 lados que aí provocam não só esse embate. O que eles provocam? A anulação de qualquer outra política, mesmo que venha do centro. Se a política sugerida não é do lado X, o lado X cai em cima de uma maneira destrutiva. Se a política sugerida é do lado Y, não é do lado Y, o lado Y cai. Então, isso não provoca um ambiente de construção de políticas. O slogan do governo é união e reconstrução. Não tem nenhum nem outro. Então, isso foi perdendo a credibilidade. E depois outras coisas, sem entrar no mérito, onde o presidente foi contrariando ideias que ele usou na campanha, porque naquele momento aquelas ideias ajudavam a criar um arco de alianças para ganhar a eleição, como, por exemplo, a questão ambiental. Não há nenhum problema em estar explorando o petróleo lá da margem equatorial. Eu acho que tem que explorar, não faz nenhum sentido num país totalmente desigual, tem 1 trilhão lá enterrado, você não usar esse 1 trilhão nesse momento. Até porque você está tirando petróleo de vários lugares, então você vai parar em todos? Não. Mas não é esse o problema. O problema é que, ao colocar a Marina como ministra, ao fazer o discurso que ele fez, ele deu a ideia aos ambientalistas que ele não faria isso. E agora ele está fazendo até de um jeito meio complicado. Quando ele vai lá e fala para a Marina é inteligente, ela vai aceitar um negócio do petróleo. No dia seguinte ela falou o contrário. Então essas coisas vão se somando, é um somatório. E esse somatório faz com que você perda a credibilidade. Então, que você perca a credibilidade. O que é? Ele falava isso e não fez. Ele fala, aí o povo traduz em coisas assim, falou que não ia taxar a taxa da blusinha e taxou.
Isso são gatilhos, são coisas que servem de referência. Mas o grande motivo da queda do governo é a perda de credibilidade. E professor, para além das ações concretas do governo atual, até que ponto que a comunicação do governo está afetando nessa queda da popularidade? Eu acho que a comunicação está afetando um pouco. Ela está afetando mais no que não estão falando no setor de comunicação, porque qual é a queixa? O governo está se comunicando mal. Ele está fazendo muita coisa e as pessoas não estão sabendo o que ele está fazendo. Em parte, isso pode estar acontecendo. Mas isso acontece em todos os governos. Porque grande parte da população, 100 milhões de brasileiros, são despolitizados, não tem costume de estar acompanhando jornal, estar acompanhando as coisas, não gosta de ver, ouvir ou ver noticiário e tal. Até um problema muito mais educacional, que não foi resolvido em vários anos em que o partido hoje no governo estava no governo e o anterior também. Então nós temos um problema. Bom, não é esse o problema da comunicação. O problema da comunicação é que o governo não tem rumo. Então o que ele vai comunicar? Ele não tem um plano nacional de desenvolvimento do Brasil, ele não tem uma meta mais consistente geral. Então o que acontece? A comunicação sai fragmentada. Um dia falar isso, um dia falar do pé de meia, outro dia falar da coisa. Então, só que não é, você não vai conquistar a pessoa só dando coisas como foi no passado. No passado, você deu coisas, no governo Lula 1, Lula 2, porque você teve o boom das commodities, você tinha dinheiro. Hoje, você não tem esses recursos e o Brasil está crescendo a um ritmo que não tem produção para dar conta. Quando você cresce mais que a produção, vem a inflação. É o que está acontecendo. Então, o problema é que a política, a economia, é uma economia política. E as pessoas tratam como um assunto, uma ciência exata. Não é. É uma ciência social. O que acontece? Se você atua de uma maneira ruim, você acaba gerando inflação. Aí gera inflação, vem um ministro como o ministro Marinho, e com todo o respeito, desculpa, ele falou uma coisa assim, absolutamente maluca. Ele falou que era imbecilidade o que o Banco Central está fazendo. Então, em primeiro lugar, a grande maioria do Banco Central que está lá foi indicada pelo Lula. Então, quem foi a imbecilidade? Quem indicou gente que está fazendo imbecilidade? Foi o Lula. Todos, tem uns 7, a maioria dos indicados foram indicados pelo Lula. Se eles estão cometendo uma política de imbecilidade, quem é o responsável? É o Banco Central ou quem os indicou? Né? Então, isso que faz o governo ir perdendo a credibilidade e, com isso, ele vai se enrolando cada vez mais, porque no dia seguinte ele anuncia mais uma política, por exemplo, essa política de crédito, de você dar crédito consignado para a CLT, de você estender crédito, o que faz isso? Vai aumentar o negócio da economia. Vai aumentar o negócio da economia, o Banco Central vai subir mais os juros. Vai subir mais os juros, vai aumentar o desemprego. Então, é tudo contra. Quer dizer, aonde que está a imbecilidade? E essa comunicação fragmentada do governo, ela reflete, na verdade, a falta de um projeto do país, desse governo? Reflete totalmente, é isso. Porque quando você sabe o que quer num sentido macro, e as coisas todas, a maioria das ações convergem para esse sentido macro, você sabe o que comunicar. Nós estamos fazendo isso. E isso aconteceu bem no primeiro governo do Lula, que, na verdade, fez o Bolsa Família pegando uma série de coisas que o governo Fernando Henrique já tinha feito, que era Vale Gás, uma série de coisas. E o governo Fernando Henrique teve vergonha de chamar aquilo de uma coisa só. O Lula foi esperto, pegou, botou mais dinheiro, mas foi isso que aconteceu. Então, nesse momento, o governo eu vejo como algo que está totalmente perdido no sentido de ter um rumo. E isso é o Brasil. Então, você acha que o Lula consegue reverter essa queda de popularidade? Você acha que isso ainda pode acontecer até 2026? Curta, compartilhe, comente se você quiser. Participe. Isso é Brasil.